Olá, espero que todos estejam bem. É, Hoje iremos falar sobre o sistema de ar-condicionado, né, conforme foi solicitado pelo nosso professor, né, Geraldo Bezerra Campos Júnior, né, da disciplina de manutenção predial, né. Os componentes do grupo são o Felipe Marcelino Gomes, Aniele Barreto Silva e eu, Romulo Augusto da Costa Ferreira. Iremos pontuar alguns tópicos. Quais são esses tópicos, né? Iremos falar do próprio sistema de ar-condicionado, né? As principais anomalias, recomendações e orientações técnicas. Primeiramente, vamos voltar um pouco no tempo, né? Até 1992, né? O ano em que foi criado o sistema de ar-condicionado, né? Este foi criado por um recém-formado engenheiro, né? De nome Willy Carrier, o qual se deparou com uma determinada situação em que donos de fábricas, né, solicitaram que ele mudasse o clima dos ambientes, né? E este teve essa brilhante ideia de fazer o ar-condicionado, né? Bem, mas como funciona o ar-condicionado em si, né? O sistema de ar-condicionado nada mais é do que um processo de tratamento e controle, né, simultâneo da temperatura, da umidade, da pureza e do próprio movimento do ar, né? Conforme seja necessário, né, pelo ambiente a ser climatizado, né? Como isso ocorre, né? Nada mais ocorre do que a entrada e a saída de ar, né? A saída do ar do ambiente e a entrada de um ar externo, né? Que será filtrado, né? E será resfriado, fazendo com que, né, a temperatura do ambiente diminua e a umidade também. Quando o ar sai do ambiente, retorna um ar frio, né? E este, por sua vez, é distribuído no ambiente. Pode ser feito pela, pelas lâminas, né, direcionadas do aparelho, que são chamados de condicionadores de janelas, conhecido também como os splints, ou até mesmo por meio de rede de ductos difusores para os sistemas centrais, né? Agora passo a palavra para o companheiro de grupo Felipe para falar sobre algumas normas. Tá bom, dando continuidade, esse sistema, né, de ar-condicionado também é regido através da norma da ABNT, né, NBR 6.401, né, e essa norma vem para esclarecer alguns parâmetros, né, para garantir a qualidade, né, do ar nos interiores, né, de residências e de edifícios, né. E a segundo a portaria, né, o sistema do ar-condicionado deve garantir a renovação de no mínimo 27 metros cúbicos por hora por pessoa, né? Essa é uma das exigências dessa norma, né? Esse sistema de ar-condicionado, né, tem que contemplar essa troca de ar, né, admitindo a igual quantidade de ar externo limpo que se mistura ao ar ambiente para ser filtrado, resfriado e distribuído. Conforme essa mesma norma, existem algumas faixas confortáveis, né, que são saudáveis para o nosso corpo humano, né, e deve ser sempre controlada a temperatura e a umidade do ambiente, né, e alguns parâmetros são, no verão, de 24 graus Celsius até 26 graus Celsius de temperatura, e a umidade de 40% a 60%, né, a umidade relativa do ar. E no inverno, a gente tem aí uma temperatura amena, né, de 20 graus
e a 22 graus Celsius de temperatura. E a umidade do ar fica entre 35% a 65%, né? E eu vou falar agora um pouco sobre as principais anomalias, né, que a gente pode deparar nesse sistema. A primeira é sobre a temperatura não se ajusta, né? A temperatura não fica controlável pelo mecanismo, né? Fica variando e não permite estabelecer aquela temperatura fixa, né? E outra anomalia que pode existir é o fluxo de ar, né, diretamente sobre as pessoas, sobre as pessoas que estão dentro daquele espaço, né? Devemos nos preocupar em posicionar as lâminas, né, dos ar-condicionados, splints, né, para que não possa jogar o ar diretamente para as pessoas, que pode ocasionar alguns problemas de saúde, né, e gerar um desconforto. E outra situação que pode acontecer é o ar-condicionado estar sujo, com poeira, né? E essa poeira justamente podem ser lançadas para os sistemas respiratórios, né? E pode ocasionar doenças pulmonares e etc, né? Então, o cuidado que a gente deve ter é sempre limpar o filtro de ar, o filtro do ar-condicionado, né? Sempre estar limpando as palhetas do ar-condicionado, mantê-lo limpo por dentro, para que essa poeira acumulada não prejudique e não deixe o ar impuro, né? E agora eu passo o tempo para o companheiro Ranieri, ele vai dar mais detalhes sobre as prevenções. Boa noite, pessoal. Continuando, já que Felipe falou sobre as anomalias, né, ou doenças, eu agora vou falar sobre as recomendações e orientações técnicas, ou as vacinas, né? Uma delas é limpar e pintar com tinta adequada a bandeja de condensado dos condicionadores, ou dos ar-condicionados, né? E lembrando, esses produtos deverão ter o registro e aprovação junto ao Ministério de Saúde. Então, não pode ser com qualquer produto, né? Tem que ser específico para o sistema de ar-condicionado. Outra recomendação o condicionador de janela deve ser inclinado com sua parte mais baixa no lado do ar externo, né? Isso vai servir para facilitar o escoamento da água que se acumula no condensador. E essa drenagem, né, deve ser feita com mangueira, de tal forma que não fique respingando nas pessoas que passem, né, embaixo do ar-condicionado. Outra recomendação ou orientação, né, dependendo da região ou da cidade onde estiver localizado o ar-condicionado, deverá ser definida uma rotina de inspeção periódica, né, mais intensa sobre os filtros de ar. Geralmente, nas regiões mais quentes, essa inspeção vai ser feita em um tempo menor, porque já que vai precisar um uso maior do ar-condicionado para esfriar o ambiente. Os dutos devem ser dotados de portas de inspeção em locais convenientes para facilitar a limpeza, que pode ser feita por escovação mecânica ou sopro de ar comprimido. Então, o duto deve possuir porta de inspeção para visualização interna quanto à presença de material particulado, ou seja, o pó. Então, ele sempre deve ser limpo, né? Isso vai evitar algumas doenças, como principalmente doenças respiratórias, como foi falado anteriormente por Felipe. Então, tem outros elementos que também devem ser limpos ou trocados, né? Que são os trocadores de calor, serpentina de aquecimento, se existirem, e as bocas de ar. A água da torre de resfriamento deve ter tratamento adequado. Isso é feito por firmas especializadas, né? Não você tem que contratar uma firma para fazer o escoamento da água da torre de resfriamento. Esse tratamento é feito para evitar
proliferação de algas, fungos, bactérias e protozoários. Outra coisa importante ao instalar o ar-condicionado, né, é ter um circuito elétrico só para esse ar-condicionado, né? Ele vai estar ligado diretamente ao disjuntor, vai ter o circuito para ele, e isso vai evitar, né, para evitar uma sobrecarga, né, do circuito do edifício onde ele está, né? E para não ter um aquecimento da fiação do circuito. E terminando, para que não haja focos frequentes de gripe ou rinites alérgicas, deve-se verificar inicialmente a incidência direta do fluxo de ar sobre os ocupantes e também a qualidade do ar-condicionado na sala pela análise laboratorial específica, conforme é previsto na portaria do Ministério da Saúde. Então, essas são algumas orientações, né, recomendações para o sistema do ar-condicionado. Então, pessoal, obrigado, né, e paramos por aqui.